Sejam bem-vindos, estrategistas! Quer conhecer a história completa da humanidade em apenas 10 minutos? Segura aí que vou te contar tudo neste vídeo. Se inscreva e deixe seu like. Imagine por um instante percorrer milhares de anos, em poucos minutos, viajar no tempo e entender o caminho que a humanidade trilhou até hoje, explorando como passamos de pequenos grupos nômades a sociedades complexas e interligadas. Cada civilização, cada império e cada revolução moldaram nossa cultura, nossas tecnologias e até nossa identidade. Neste vídeo, vamos traçar essa trajetória, revivendo as histórias, conquistas e conflitos que transformaram o mundo. Prepare-se para uma verdadeira jornada pela história da civilização. A história da civilização humana começa há cerca de 12 mil anos, com o surgimento da agricultura. No final do período paleolítico, nossos ancestrais dependiam exclusivamente da caça e da coleta para sobreviver, levando vidas nômades e mudando-se constantemente em busca de alimentos. Porém, algo significativo acontece: a domesticação de plantas e animais, que dá origem à agricultura. Com a agricultura, comunidades começam a se estabelecer em um único lugar, criando aldeias próximas a fontes de água, como rios. Esse período, conhecido como Neolítico, trouxe avanços como o armazenamento de alimentos, a criação de ferramentas para cultivo e o início de relações sociais mais complexas. Aldeias como Jericó, na região da Palestina, são alguns dos primeiros assentamentos permanentes. A partir dessas aldeias, as primeiras civilizações humanas ganham forma, liderando o que seria a transição para cidades e impérios. As primeiras civilizações floresceram em regiões férteis, especialmente ao longo dos grandes rios. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgem os sumérios, considerados os pioneiros na criação de cidades e da escrita cuneiforme. Cidades como Ur e Uruk tornaram-se centros de comércio e desenvolvimento intelectual. Eles desenvolveram uma estrutura social hierárquica e tecnologias como a roda e a irrigação, fundamentais para o progresso humano. Simultaneamente, no Egito, às margens do rio Nilo, surge uma civilização que construirá monumentos que resistem até hoje, como as pirâmides de Gizé. O Egito se destaca por sua organização política e religiosa, com faraós considerados deuses na terra, e por avanços em astronomia e medicina. O Vale do Indo, onde hoje se encontra o Paquistão e a Índia, também formou uma civilização avançada, com cidades planejadas, comércio extenso e um sistema de escrita ainda em grande parte indecifrado. Essas três civilizações desenvolveram sistemas complexos de organização social e religiosa que moldaram suas culturas. À medida que as civilizações se expandem, a Mesopotâmia vê o surgimento de impérios. O Império Babilônico, sob o reinado de Hammurabi, implementa um dos primeiros códigos de leis da história, o Código de Hammurabi, que estabelece princípios de justiça e disciplina social. Hammurabi é conhecido como um dos primeiros legisladores, e seu código seria uma referência de leis por séculos. Os assírios, por outro lado, desenvolvem uma cultura militarista e expandem seu domínio por meio da força, criando um império marcado pelo uso de técnicas de guerra avançadas para fio à época. O Império Persa, que surge na mesma região, traz um modelo diferente, uma estrutura administrativa organizada e um sistema de estradas e comunicações para manter seu vasto território unido. A tolerância religiosa e cultural dos persas permite que povos de várias culturas e etnias convivam sob seu domínio, um conceito inovador para a época. A Grécia Antiga, dividida em cidades-estado, como Atenas e Esparta, foi um marco na história da civilização. Atenas é onde surge a primeira experiência de democracia, ainda que limitada, influenciando a política ocidental por milênios. Os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, questionaram a natureza da vida, da ética e do conhecimento, criando bases para a filosofia ocidental. Além da filosofia, a ciência floresce. Hipócrates estabelece os princípios da medicina, e Pitágoras e Euclides contribuem para a matemática.
A cultura grega também inclui o teatro, a poesia e os Jogos Olímpicos, símbolos da valorização do corpo e da mente. Essa rica herança intelectual, somada à cultura e ao modelo político grego, teria um impacto duradouro sobre a civilização ocidental. O Império Romano surge como uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. Com um governo forte e um exército disciplinado, Roma expande seu território por quase toda a Europa, norte da África e Oriente Médio. A infraestrutura romana é uma das maiores conquistas: estradas, aquedutos e edifícios públicos que ainda hoje impressionam. Roma também desenvolve um sistema jurídico que se tornaria base para o direito ocidental, com conceitos como a cidadania e o princípio da igualdade perante a lei. No fim do Império, Roma adota o cristianismo como religião oficial, marcando um momento decisivo na história da religião. Mesmo com sua queda no século V, o legado de Roma persistiria por séculos, influenciando a cultura, a língua e as instituições do Ocidente. Após a queda de Roma, a Europa entra na Idade Média, um período caracterizado pelo feudalismo e pela influência da Igreja Católica. O feudalismo estabelece uma organização social em que senhores feudais controlam terras e protegem os camponeses em troca de trabalho e lealdade. A Igreja, que detém poder espiritual e político, molda a vida e a cultura medieval. No Oriente Médio, o mundo islâmico experimenta uma era de ouro, promovendo avanços em matemática, medicina e astronomia. As cidades de Bagdá e Córdoba tornam-se centros de aprendizado, preservando o conhecimento clássico grego e promovendo inovações que mais tarde chegariam à Europa, influenciando profundamente o Renascimento. Na Europa, o fim da Idade Média dá início ao Renascimento, um período de redescoberta cultural inspirado pelo mundo clássico. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo criam obras que redefinem o que é possível na arte, enquanto cientistas como Galileu desafiam ideias estabelecidas, impulsionando a ciência moderna. A invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg, permite que o conhecimento se espalhe rapidamente, democratizando a informação e estimulando a educação e o pensamento crítico. A era das grandes navegações, impulsionada pela busca por novas rotas comerciais, expande a influência europeia pelo mundo. Exploradores como Colombo e Vasco da Gama conectam continentes e iniciam o período de colonização que traz profundas consequências para as populações indígenas e o meio ambiente. O comércio de escravizados, a exploração de recursos e a imposição de culturas europeias mudam drasticamente as dinâmicas globais e estabelecem as bases para o imperialismo que dominaria séculos seguintes. A Revolução Industrial, no século XVIII, transforma a maneira como vivemos e trabalhamos. A invenção de máquinas movidas a vapor acelera a produção e leva à urbanização em larga escala. A indústria cresce e cria um novo sistema econômico, o capitalismo, que traz tanto inovação quanto desigualdade. Trabalhadores em condições precárias lutam por direitos, enquanto os recursos naturais começam a ser extraídos em ritmos alarmantes, dando origem às primeiras preocupações ambientais. O século XX é um período de extremos. Com 2 guerras mundiais devastadoras, o mundo é confrontado com uma nova era de destruição e tecnologia bélica, como a bomba atômica. A Guerra Fria divide o planeta em blocos opostos, mas também incentiva a corrida espacial e avanços científicos, como a chegada do homem à Lua. Ao mesmo tempo, a invenção da internet e das telecomunicações cria uma sociedade globalizada, onde informações e culturas se conectam em uma velocidade sem precedentes. Movimentos pelos direitos civis, igualdade e justiça social transformam a sociedade, estabelecendo novos padrões de liberdade e dignidade humana. Esses milhares de anos de história nos ensinam que a humanidade possui uma impressionante capacidade de adaptação e inovação, com a ascensão de novos desafios, como inteligência artificial, mudanças climáticas e avanços tecnológicos. Temos o conhecimento acumulado e as lições do passado
para guiar nossas escolhas. Cada etapa nos trouxe até aqui, e o futuro depende de como aprenderemos e lidaremos com os desafios de nosso tempo. E para finalizar este vídeo, queria dizer que estou começando agora a minha jornada no YouTube. Sou apenas eu aqui com vocês e vou sempre me dedicar para trazer o melhor conteúdo para vocês. Não recebo por isso. Sabe qual é o único apoio que tenho nesse momento? Sua inscrição. Você se inscrevendo vai me motivar a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Muito obrigado! E até o próximo vídeo!